A Câmara dos Deputados oficializou nesta semana a criação de uma comissão externa que vai acompanhar as investigações sobre o acidente com o avião da Voipaz, que caiu no último dia 9 de agosto e causou a morte de 62 pessoas. O colegiado inicia as atividades já na terça-feira da semana que vem e pretende ouvir o presidente da companhia aérea. Para falar mais sobre esse trabalho da comissão, a gente conversa agora com o relator, o deputado federal Padovani, do União do Paraná. Tudo bem, deputado? Boa noite, muito obrigado pela participação, por estar aqui conosco na Jovem Pan nesse sábado. Boa noite. Falando desse triste episódio que aconteceu no Paraná, com passageiros predominantemente paranaenses, com esse avião que caiu em Vinhedo. Eu sou do município de Cascavel, sou deputado federal do município de Cascavel, um município de 350 mil habitantes, uma cidade média, mas que aqui, como é uma cidade do interior, chocou muito a comunidade, foi muito triste e ainda sofremos bastante com o acontecido. Deputado, como é que deve ser o trabalho dessa comissão externa? Muitas vezes, o Congresso é até criticado por fazer essas comissões externas, porque é uma decisão muitas vezes tomada no calor da hora, mas eu me lembro, já houve a comissão externa de outras tragédias, como Brumadinho, a tragédia de Mariana também, e em loco, o que os parlamentares devem constatar, o que deve ajudar nessas investigações também e, claro, no apoio às famílias? Olha, é uma tragédia e um evento que tem que ser tratado pelos três poderes. O executivo, no exato momento, auxiliou com bombeiros, com defesa civil, com hospitais, com toda a estrutura. O judiciário vai fazer a sua parte através das ações recorrentes, Ministérios Público e Defensoria Pública. E o papel da Câmara dos Deputados, do Congresso Nacional, é legislar nossos direitos e obrigações. Tudo que nós não queremos aqui é achar culpados ou aumentar o sofrimento das famílias. Pelo contrário, o que nós queremos aqui é achar soluções, é descobrir junto com os... E nem a empresa, como você bem colocou, um já dos nossos requeridos será o presidente da Voipaz, que nós temos certeza que nenhuma empresa de transporte entra no mercado para acontecer uma tragédia dessa. Então, a nossa questão é legislar uma legislação propositiva, afirmativa. O Brasil tem um dos melhores sistemas de aviação comercial do mundo, haja visto que, nos últimos 10 anos, uma em cada 13 milhões de pessoas que voou no mundo teve um acidente aéreo, e nos últimos 10 anos, uma a cada 80 milhões de pessoas que voaram em transporte aéreo comercial tiveram um acidente fatal no Brasil. Sim. Então, o meio de transporte aéreo viário do Brasil, ele é seguro. O que nós vamos fazer é trazer todas as informações, ouvirmos, sem caça às bruxas. Essa não é a nossa intenção. Nossa intenção é deixar, ao final do relatório, que isso deve ocorrer em 60 dias, uma legislação confiável. Trazendo aqui, o que houve? Foi gelo nas asas? Voou-se 10 minutos dentro de um cenário meteorológico adverso? O que tinha que ter sido feito? Desviado? Baixado? Não. O que houve? Foi problema mecânico? O que tinha que ser? Haja visto que o equipamento, o IAM, estava perfeito, que é a inspeção anual de aeronavegabilidade. Então, o avião estava apto para voar. Então, agora a gente tem que saber o que aconteceu. Foi o piloto que tinha que ter baixado. Outras aeronaves voaram, mesmo a TR voou nesse percurso, naquele momento. Então, a gente tem que descobrir o que aconteceu e propor soluções para que isso não venha mais a acontecer no Brasil e que isso vá também para o catálogo do fabricante. Haja visto que essa aeronave ATR já foram fabricadas 1.000 no mundo e nós já identificamos que houve 10 acidentes fatais. Desses 10, 2 foram ocorridos por causa de gelo nas asas. Deputado, vou chamar o nosso comentarista Diego Tavares para participar dessa conversa. Diego?
Deputado, boa noite. Um prazer conversar com o senhor aqui no Jornal Jovem Pan. Deputado, fala um pouquinho para a gente em que a instalação dessa comissão. Ela já foi instalada? Já teve algum requerimento aprovado? Vocês vão convocar o presidente da Voipaz? Será feita alguma visita em loco nas instalações da Voipaz? Como exatamente vai funcionar o trabalho da comissão? Ela, logo após o acidente, logo depois, e para que não fosse feito também no calor da emoção, isso é bom que fique bem claro, nós não queremos achar culpados. O deputado federal Bruno Ganem, que é de Indaiatuba, cidade vizinha de Vinhedo, que é engenheiro mecânico, é o deputado presidente da comissão. Eu sou deputado federal do município de Cascavel, cidade onde saiu essa aeronave. Nos propusemos, junto com o corpo técnico da Câmara dos Deputados, em auxiliar a investigação para propor dentro do Legislativo ações que possam trazer mais segurança a esse meio de transporte tão usado no mundo e também no Brasil, e tão caro no Brasil. A gente sabe que as pessoas de média e baixa renda não têm condições de usar aviões no Brasil pelo custo. É um dos custos mais altos do mundo, a condição aérea no Brasil. Então, nós propomos, na época, e estava em recesso a Câmara dos Deputados, quando houve o acidente, nós propomos, na época, criar essa comissão especial. Levei ao presidente Arthur Lira, eu e o deputado Bruno. O presidente Lira foi solidário, entendeu que é necessário para propormos ações. Então, agora, na terça-feira, será feita a instalação da audiência com muitos requerimentos já do presidente da Voipaz, do presidente do CENIPA, de representantes da ANAC, da Defensoria Pública, da Promotoria Pública, e a investigação ela vai convocando mais gente conforme for necessário. Há sim a necessidade de irmos a Ribeirão Preto, aonde estão os equipamentos que foram recolhidos, porque nós queremos saber, porque como ele tinha todo o seu certificado de aeronavegabilidade em dia, como ele tinha o IAM em dia, não pode estar estragado o equipamento de degelo da máquina. Não pode estar. Nós queremos chamar também o Ministério Público do Trabalho, porque houve denúncias de excesso de trabalho dos funcionários, mas não que isso seja para perseguir a empresa ou outras empresas. Nós queremos realmente saber qual foi a causa da queda do avião, uma tragédia que houve com 62 passageiros, e nós propomos legislações para que isso não ocorra mais. Deputado, e que seja o palco também das pessoas que estão criticadas, como o caso do presidente da Voipaz, que ele também possa esclarecer e ser ouvido e ter a oportunidade também de falar. Claro, dentro disso que o senhor está falando, acho que é um ponto importante. Desde o acidente, muita gente veio a público, postou em redes sociais que há uma venda compartilhada entre a Voipaz e a Latam. Ou seja, muita gente compra a passagem pela Latam e quando chega vê que não é a Latam, mas sim é a Voipaz, antiga Passaredo. E eu pergunto para o senhor o seguinte: há uma ideia de se convocar representantes da Latam, até presidência da Latam, para esclarecer isso? Porque a TAM, de uma certa maneira, a Latam deveria ser responsabilizada também pelo acidente, junto com a Voipaz, ser investigada da mesma forma. O que os parlamentares avaliam em relação a isso? Olha, o seguro, a aeronave ela tem seguro, já está sendo até pago, já requerido os seguros da aeronave. Agora, quando se entrar na percas e danos, quando entrar no judiciário por outras questões, não o seguro da navegação da aeronave em si que caiu, aí a Latam ela pode ser responsabilizada sim. Ela não é um voo charter, ela não é um fretamento, ela é uma venda compartilhada, mas há de saber também que isso é legal, você pode fazer essa venda, porque é um transporte regional. Essa aeronave ela faz voos curtos, onde há voos com baixa demanda. Não adianta você colocar uma aeronave de 150 passageiros, onde a demanda vai ser de 60. Então ela é legal, não houve nenhuma irregularidade nisso. Mas a questão quando as pessoas, os familiares entrarem com ações contra a empresa, eu acredito que a Lides Consorte vai ser chamada também
a Latam, eu tenho certeza disso, porque ela, de certa forma, ela tem aí uma joint venture, eles vendem juntos as passagens. Antes de passar para mais uma pergunta do Diego, deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. É uma comissão especial, né? Uma comissão externa que vai analisar. O senhor acha que existe a possibilidade de se abrir uma CPI? Porque a CPI tem um poder de se convocar as pessoas que estão sob investigação. E, no caso, imagino que a comissão que o senhor agora é relator, não há essa possibilidade de fazer convocação, apenas uma forma de se convidar a pessoa a participar de uma sessão no Congresso Nacional. Há possibilidade de se ampliar isso para uma CPI ou não? Não, acredito que não. A ideia não é fazer caça às bruxas, a ideia é fazer um trabalho sério, comprometido, competente para trazer esclarecimentos. Se no decorrer da investigação for do acompanhamento das investigações, nós vermos o dolo, nós vemos a má-fé, que não foi um acidente culposo, sem a intenção de gerar essa tragédia, aí pode haver outros desdobramentos. Mas eu acredito que não, foi uma grande fatalidade, a aviação brasileira ela é segura, é bom que nós deixamos claro isso. Esse avião, esse ATR, ele já existe homologado há mais de 40 anos e temos apenas 10 acidentes com eles. Infelizmente aconteceu, era até o meu avião que eu usava para sair de Cascavel, Guarulhos, Brasília. Não existe voo direto de Cascavel para Brasília, sempre nós fazemos escala em Guarulhos ou Campinas. Então, nós ficamos chocados, houve um acidente, talvez por uma questão climática adversa completamente naquele dia, e aí talvez venha uma falha mecânica e talvez uma condição do piloto não ter conseguido se sair daquela situação. Haja visto que um dos casos de acidentes que nós já levantamos, que foi de um ATR na província da Aero Caribbean, a ATR informou que esse voo prosseguiu normalmente em condições meteorológicas extremas na rota, em consequência das quais a aeronave entrou em severa condição de congelamento, a uma altitude de 20 mil pés. A velocidade do ar reduziu, a aeronave estolou, que juntamente com erros da tripulação em lidar com essa situação, causaram o acidente. Isso em 4 de novembro de 2010, um avião da Aero Caribbean. Então, a nossa intenção não é, de forma nenhuma, criar uma CPI, fazer espetáculo. Não, pelo contrário, nós queremos levar o manual do fabricante, uma condição que aconteceu no Brasil, um país tropical, um país que é raro acontecer esses eventos climáticos severos. Naquele momento estava ali menos 60 graus, talvez o índice de umidade muito alto, talvez o equipamento de degelo não funcionou, houve uma queda muito rápida de 17 mil pés para 16 mil pés e 500, o avião subiu a 17.500 pés e daí caiu 5 mil metros, que são 15 mil pés, em 2 minutos. Temos que saber também se aquele incidente que aconteceu com o avião em 11 de março, ele pode ter tirado a velocidade do avião, que ele teve um acidente, se eu não me engano, no município, em Salvador, e ele teve um conserto. Então, temos que saber tudo isso sem caça às bruxas. O que a gente quer é legislar, a função do parlamento é legislar e trazer uma aviação segura para o Brasil, desse meio de transporte que mais cresce no mundo. O Diego Tavares faz mais uma pergunta. Diego, você. Deputado, em certo momento da sua fala, o senhor praticamente cravou que esse caso possivelmente para na justiça, assim como é praticamente um padrão em muitos desses desastres. Existe alguma iniciativa na Câmara dos Deputados para que, no modo extrajudicial, na seara extrajudicial, vítimas de desastres, como foi o desastre desse voo, como foi o desastre de Brumadinho, por exemplo, que tem vítimas de Brumadinho que não foram até hoje indenizadas, alcancem num tempo menor as indenizações a que fazem jus, porque nós temos um judiciário assoberbado de processo, essas vítimas levam o caso até a justiça, passam aí 5, 10, 15 anos para receber uma indenização. Tem alguma iniciativa na Câmara dos Deputados
para que isso possa se resolver de forma mais tranquila extrajudicialmente? Olha, eu até conversei com o ministro Silvio Costa de Portos e Aeroportos, justamente para que nós tenhamos assim o equilíbrio na questão sem entrar em cada esfera. Eu acredito que, por exemplo, quando você pousa com um avião em aeroporto que o limite de pouso é 60 nós, e se naquele dia está a 70, muitas vezes os aviões não pousam e retornam ou desviam para outros aeroportos. Eu acredito que essa questão vai ser feita caso a caso pela Justiça. O avião tem seguro, muitas pessoas já estão recebendo o seguro, é uma quantia de R$103 mil, a pólice de seguro, mas aí como que você faz isso? A Justiça tem os seus critérios, idade, o que fazia, qual era a profissão, o que deixou de fazer, né? Então não tem como nós intercedermos ou nós queremos forçar que a empresa que vai pagar, porque ela tem o direito e livre direito de defesa. Nós queremos sim que seja feita justiça, que os culpados sejam responsabilizados pela justiça, se assim foi, e achar as soluções para que não haja mais. Nós queremos, com muita cautela, com muito equilíbrio, trazer a razoabilidade para que nós que temos hoje uma pessoa em 80 milhões que sofrem acidente, há uma comparação aqui, para você ganhar na loteria é de 1 em 50 milhões. Veja, acontece um acidente aéreo no Brasil de 1 em 80 milhões. Então, o que nós queremos é também não trazer mais custos para a aviação brasileira, que ela é muito cara. A aviação brasileira, a ANAC, é muito rígida. A ANAC faz um bom acompanhamento de todos os equipamentos, aviões no Brasil. Então, o que nós queremos é isso. Eu não posso entrar na questão jurídica. Nós vamos trabalhar em 3 poderes. O Executivo fazendo a sua parte, o Legislativo fazendo a parte dele e o Judiciário a parte dele. Se houver acordos, propostas de acordos coletivos, sim, nós estamos à disposição para fazer. Mas forçar a empresa, se até não foi culpa dela, se ficar provado ao final que foi problemas culposos, não dolosos, fica difícil a gente ter essa posição. Infelizmente, a vida não volta, infelizmente, a dor das famílias que perderam pais, filhos, entes e parentes não volta. E agora não é a questão financeira apenas que vai resolver. O que nós temos que evitar, e essa é a nossa função, com equilíbrio, de deixar e não que aconteça mais esses desastres. Haja visto que o Brasil é um país continental e a aviação regional é muito importante para o Brasil. Nós queremos estimular a aviação regional. Deputado, rapidamente, só para a gente fechar a nossa conversa, quanto tempo a comissão tem para trabalhar? Olha, o CENIPA tem 30 dias, podendo ser prorrogados. Nós não temos... Ela é uma comissão extra, sem custos para a Câmara dos Deputados. Isso ficou bem claro. Não vai ter custo para a Câmara. Nós queremos nos doar com o nosso trabalho, com nossos assessores. Então, ela não tem pressa para acabar. O que nós queremos é que ela seja um relatório bem feito. Um relatório que ele sirva de case para outros países do mundo, para o continente latino-americano, europeu e também africano, onde mais se usa essas aeronaves. Deputado Padovani, do União do Paraná, aliás, da cidade de Cascavel, que foi a cidade de onde partiu esse avião que caiu em Vinhedo aqui no interior de São Paulo. Muito obrigado pela atenção, pela gentileza. Vamos acompanhar o trabalho dessa comissão. Um abraço, bom fim de semana. Bom fim de semana, um abraço a todos.